No quadro Entrevista dessa semana, nós conversaremos com a juíza Joana Ribeiro Zimmer. Ela é diretora do Fórum de Barra Velha e representante do Tribunal de Justiça no Grupo Permanente de Captação de Recursos do FIA, o Fundo da Infância e Adolescência em âmbito estadual. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Para quem não conhece o FIA, o que é o FIA? O FIA é um aporte de recursos financeiros destinado a fomentar políticas públicas na área da infância e juventude, com recursos destinados por pessoas físicas ou jurídicas que podem utilizar a dedução do imposto de renda para apoiar essas políticas públicas. E qual que é essa proposta de trabalho do FIA? Onde esse fundo vai atuar? Então, cada município pode criar o seu fundo, o seu FIA específico, e nós temos também o FIA estadual. O objetivo é, no âmbito municipal, o financiamento de políticas públicas municipais. No âmbito estadual, o financiamento de políticas públicas que tenham âmbito estadual, que venham beneficiar todo o estado de Santa Catarina. Como que é o trabalho da senhora nessa capacitação desses recursos? Então, o governador do estado, ele obteve informação da Receita Federal de que de 80 a 90 milhões de reais por ano poderiam permanecer no estado de Santa Catarina se quem paga o imposto de renda destinasse parte do imposto devido, ao invés de destinar totalmente à União, destinasse pelo menos 3% para o FIA, seja o FIA estadual ou os FIAs municipais. Então, sabendo que é um grande valor e que esse dinheiro poderia ficar no estado, ele criou então um grupo de captação de recursos e convidou representantes de diversos níveis e poderes. Por exemplo, eu represento o Poder Judiciário de Santa Catarina, nomeada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tem o representante do Ministério Público, o representante do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, das secretarias de governo, e todos os meses nós nos encontramos, fazemos a reunião com o objetivo de estimular a captação de recursos por meio do imposto de renda. Então, só para vocês entenderem, qualquer pessoa física pode doar parte do seu imposto de renda, principalmente agora que começam a busca pela declaração do imposto de renda. Como é que funciona esse processo? Então, antigamente, você, no ano seguinte, quando apurava o imposto devido, teria já que ter doado no ano anterior o valor. Aí veio a inovação legislativa, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e permitiu que no ano seguinte fizesse a dedução. Só que ao invés de poder deduzir 6%, que é possível, só deduz 3% quando é no ano seguinte. Então, por exemplo, a pessoa faz a declaração do imposto de renda, verifica que tem um valor a pagar para a União, faz a dedução de 3%, desses 3%, ao invés de pagar para a União, paga 97% para a União e 3% para o FIA. Isso, ano passado, então, foi feita uma ampla campanha para mostrar isso para as pessoas, porque as pessoas que não tinham o costume de doar, ou que ninguém se lembra de fazer essa destinação em dezembro do ano seguinte, pudessem fazer no ano seguinte ao ano calendário. E foi feita uma ampla campanha e realmente a gente conseguiu bastante recursos. O FIA de Barra Velha, por exemplo, foi bastante beneficiado. O FIA de São João de Itaperiú, que não tinha dinheiro nenhum, finalmente conseguiu receber um aporte de recursos. Mas aí, esse ano, a Receita Federal fez uma surpresa, porque para melhorar o sistema, resolveu permitir que direto ali da declaração de imposto de renda você já conseguisse emitir a DARF, que é um documento federal, mas para destinar dinheiro ao FIA estadual ou municipal. Então, dali já é emitida a DARF. Só que isso pegou de surpresa os fundos, porque os fundos não foram avisados e somente foram relacionados lá no sistema da Receita Federal, no programa da declaração, os fundos que estavam cadastrados na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então é importante que cada fundo se cadastre também para poder receber o FIA. Isso, para o ano que vem estão todos alertas agora justamente para fazer o registro lá, para poder depois ser incluído no programa da Receita Federal. Mas nessa sistemática todos foram surpreendidos. Até os delegados da Receita Federal que eu conversei discorreram sobre isso, que realmente foi uma inovação e que ninguém foi avisado. E o fato é que, por exemplo, o fundo de Barra Velha ficou de fora, o fundo da maioria dos municípios. E hoje, então, nós temos à disposição o FIA estadual. E eu, como já faço parte do grupo de captação, o meu objetivo já é fazer o incentivo ao depósito do valor no FIA estadual, venho reforçar a campanha e assinalar que o FIA estadual está devidamente cadastrado. E que, então, é completamente possível você fazer a destinação. Nos últimos anos, a média de doação era de R$60 mil.
Em 2012 aumentou bastante para R$ 360 mil, mas sabendo que Santa Catarina tem a capacidade de arrecadar próximo a 90 milhões. Então, assim, é um trabalho árduo para que faça essa conscientização em cima de cada catarinense, né, de cada empresa, pode ser pessoa física ou jurídica também para fazer essa doação, para que essas ações sejam voltadas aqui, como a gente tem, por exemplo, ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, a incentivos, né, a programas de incentivos de guarda e também de adoção. Como funciona o pós, né? A gente também quer saber para onde vai todo esse recurso do FIA. Sim, então, por exemplo, a minha função é na captação. Eu não estou ligada à destinação desses recursos, mas claro, como uma cidadã comum, eu posso fiscalizar. Sou catarinense, posso fiscalizar onde o FIA estadual está destinando o dinheiro. O que eu posso assinalar é que, em relação à campanha do ano passado, já teve um efeito positivo, esse aumento do aporte financeiro do FIA estadual, e que, em relação ao dinheiro do ano passado, conseguiu-se que esse ano o Conselho de Direitos aprovou uma política de ampla capacitação dos atores responsáveis pelas políticas públicas na área da infância e juventude. Então, de forma regional, juízes, promotores, conselheiros tutelares, oficiais da infância vão ser capacitados com recursos do FIA estadual para melhor trabalhar na área. Porque nos municípios a gente verifica que ainda precisa de muita capacitação, principalmente dos conselheiros tutelares, que não recebem a devida capacitação pelos municípios e acabam trabalhando sem fazerem o trabalho correto, acabam muitas vezes colocando em maior vulnerabilidade uma criança que já está em situação de risco. E além da parte financeira, como que a sociedade pode ajudar, né? Eu estou sabendo que vai ter um evento grande no dia 25 de maio e a sociedade pode participar desse evento? Então, no dia 25 de maio é o Dia Nacional de Adoção. Esse dia ele foi uma conquista dos grupos de adoção que se reuniram e tem o Grupo Nacional, a ANGAAD, que lutou para a criação desse dia. E muitas vezes esse dia passa batido. Eu tento sempre fazer alguma ação, mas acabo sempre fazendo no fórum. E a gente conta que a gente acaba pregando para convertido, porque quem vai no evento já conhece. Eu convido, né, as pessoas, mas quem vai são as pessoas já ligadas. Então, esse ano eu pensei em algo diferente. E, por exemplo, essa minha iniciativa que eu vou fazer em Barra Velha pode ser feita em qualquer município ou no estado, inclusive com aporte do FIA estadual ou municipal, desde que previamente aprovado um projeto desta envergadura. Mas, por exemplo, em Barra Velha a gente conseguiu formar o grupo de apoio à adoção, foi uma alegria a gente conseguir formar. Não é fácil, a gente precisa de voluntários devidamente engajados. Então, formamos o grupo e agora o grupo vai fazer o primeiro ato, que em união com o padre, né, da Igreja Católica e com pastores, a gente vai fazer um culto ecumênico no dia 25 de maio, que é um sábado, lá na Igreja Católica. A Igreja Católica tem um espaço lá em Barra Velha de estado de veículos. Lá a gente vai montar uma barraca com a ajuda da prefeitura. E o grupo de apoio vai vender as camisetas já do grupo, vai entregar adesivos, vai fomentar a adoção tardia, que é o objetivo, porque a gente não precisa de campanha para adoção de bebezinho, né? A gente precisa de campanha para adoção tardia. E o objetivo, então, é lá no culto, conversei com o padre sobre o discurso, para fomentar a adoção, para a gente rezar para essas crianças que estão acolhidas. Serão acendidas velas compatíveis com o número de adoções de crianças no estado, né? A gente vai se informar naquele período quantas são as crianças acolhidas. Hoje, se fosse hoje, seriam 1.500 aproximadamente. Então, vamos acender 1.500 velas para rezar para essas crianças, para que não só Deus ilumine elas para que consigam uma família, como para a gente consiga tocar as pessoas que estão lá rezando, não só as pessoas ligadas à área, mas as pessoas que vão para a igreja, que vão para a missa, para que a gente consiga tocá-las para pensar na adoção tardia. E além da sociedade participar desses eventos, a sociedade também pode fiscalizar aonde esse recurso do FIA está sendo investido, né? Claro, por exemplo, se você tomar conhecimento de que tem um projeto e que esse projeto é financiado pelo FIA estadual ou municipal, você pode ir até a entidade, se informar acerca dos gastos, comunicar ao Ministério Público sobre alguma irregularidade ou alguma dúvida, e o promotor de justiça da comarca, o responsável, vai atuar nesse sentido para apurar a regularidade do gasto público. E esse recurso do FIA, ele, além disso, ele também vai para erradicação do trabalho infantil e também para profissionalização do adolescente no mercado de trabalho, né? São fatores muito importantes para que a gente possa incluir esses jovens, né, que estão
na espera por adoção, principalmente os jovens em idade mais avançada, para dar esse alento, para dar esse cuidado, esse carinho que eles não têm dos pais, né? Isso. Na verdade, tem muitos adolescentes que a gente pensa, mas por que não está trabalhando? Mas é porque não tem oportunidade. E podem ser feitos projetos nessa área com o aporte claro, o projeto aprovado pelo Conselho de Direitos respectivo, usando o dinheiro do FII estadual ou municipal, dependendo da abrangência, para incentivar, propiciar que o adolescente seja profissionalizado. Ok, nós conversamos com a juíza Joana Ribeiro Zimmer e convidamos a você que está fazendo essa declaração do imposto de renda também a pensar em dedicar esses 3% para o FIA, para esse Fundo da Infância e Adolescência. Muito obrigada por sua participação aqui no Justiça Legal. Obrigada, eu que agradeço. E a gente vai para um intervalo e volta já já.